Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, então o filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sei que tu lhe dizia, e ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que ele veio sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Amém? Louvado seja Deus, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, por estarmos aqui juntos, em nome de Jesus Cristo, para nós meditarmos na palavra. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias, Senhor, elas não têm fim, novas são a cada manhã. Declara essa palavra em nome de Jesus, e assim diz a palavra do Senhor: o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, eu quero meditar juntamente com vocês uma palavra que se encontra em Marcos, que nos fala justamente do cego de Jericó, que se encontra em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos meditar juntos? Glória a Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos começando com mais um milagre de Jesus. Amém? E a fé vem pelo ouvir, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Então, precisamos ouvir a voz de Jesus. Temos aqui o milagre do cego de Jericó. E o que me chama a atenção, irmãos, como chama a atenção de todos, foi a persistência. A persistência. Ele ouviu falar que era Jesus, ele estava à beira do caminho, em uma condição de pedinte, ele estava cego. Então, se ele estava à beira do caminho, se ele estava mendigando, ele não tinha uma vida normal, ele estava ali à mercê da situação dele. E ele, ouvindo falar de Jesus, ele aproveitou imediatamente a oportunidade.
E ele começou a clamar, mas mesmo assim que Jesus estava seguindo com aquela grande multidão e com os discípulos, né, aquelas pessoas ali o repreendiam, pediam para que ele parasse. Mas ele sabia da necessidade dele. E nós sabemos das nossas necessidades, irmãos. Então nós temos que perseverar. E como ele aqui, ele perseverou. Ele perseverou porque ele sabia a necessidade dele. E ele aproveitou a oportunidade de Jesus. E ele pediu misericórdia. Ele pediu compaixão. Ele pediu atenção. E ele sabia exatamente da circunstância dele e o que ele precisava. Então, por isso que ele clamou. Você sabe da sua necessidade, você sabe da sua situação. Você não pode parar de clamar, eu não posso parar de clamar. Não podemos parar de insistir, porque o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. As pessoas aqui, elas não ligaram, elas o repreenderam. Elas não deram atenção, a multidão não deu atenção. Dispersa-o. E o Senhor mande-o chamar. Então aqui a gente vê claramente, irmãos, em muitas passagens que Jesus ele não era influenciado pela multidão, pelos fariseus, pelos escribas e nem pelos discípulos. Ele veio exatamente fazer a vontade do Pai. Então a gente tem que desfrutar desse amor que Jesus nos deu, desse amor que Deus nos deu ao enviar o teu Filho amado Jesus Cristo para salvar, para libertar, para curar, para transformar, para nos dar a vida eterna, para dar a salvação. Jesus veio e Ele ouve, Ele se importa com o meu e com o seu clamor. E Ele tem ouvido o seu clamor, Ele tem ouvido o meu clamor. Mas o Senhor diz para a gente não parar, para a gente insistir. Foi a insistência deste cego. O Senhor honrou a fé dele. Ele insistiu, ele perseverou, ele acreditou na misericórdia de Jesus. E eu e você precisamos acreditar nessa misericórdia. Perto está o Senhor, daqueles que o buscam com sinceridade. O Senhor sabe, mas ele precisa também que a gente clame, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a minha voz. E hoje o Senhor chama a mim e a você para perto deles. O que queres que eu te faça? E essa é a oportunidade, irmãos, de nós colocarmos diante do Senhor Jesus Cristo a tua petição, a minha petição, acreditando, porque uma da unção do Senhor Jesus Cristo, o Senhor veio para dar restauração aos cegos. Pode ser uma cegueira espiritual, mas a palavra do Senhor diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os meus caminhos são tua palavra, Senhor. A própria palavra diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor. No seu templo Ele ouviu o meu clamor, né? O clamor, então Ele ouve o nosso clamor. Outra palavra que diz: clame a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não conhece. Quando os israelitas, que o rei tinha morrido, logo lá no início da Bíblia, os israelitas estavam em extrema escravidão. Eles clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor deles. O Senhor lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. E o Senhor atentou para aquela situação. Foi tanto que o Senhor chamou Moisés para libertar aquele povo. O Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, irmãos. Ele ouve o nosso clamor e hoje Ele ouve e te pergunta: o que queres que eu te faça? Receba com muita fé essa pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você hoje. E vamos aproveitar, porque Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou, ele não ficou só livre da cegueira física, mas ele com certeza voltou a ter uma vida digna, ser independente. Porque até então ele estava mendigando à beira do caminho, estava desprezado. Muitas vezes a cegueira é espiritual, irmãos, e o Senhor Ele quer tirar as vendas dos nossos olhos para que a gente venha ter uma vida de plenitude, uma vida cheia de abundância, de muitas bênçãos que Ele tem, tanto para mim quanto para você. E a pergunta do Senhor é hoje para mim e para você: o que queres que eu te faça? Você coloca a sua petição, o teu pedido aí aos pés de Jesus.
e receba com muita fé o milagre para a glória de Deus. Ele ouviu, ele tem ouvido o seu clamor, ele tem ouvido. Persista, persevere, porque ele ouviu. Ele ouviu. Se você clamou ele ouviu. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então, nosso clamor tem chegado aos ouvidos do Senhor. Amém? E você aproveite essa oportunidade, porque Bartimeu aproveitou. Jesus estava saindo, ele estava à beira do caminho e Bartimeu aproveitou. Ele aproveitou, a multidão não foi empecilho. Jesus ouviu, Jesus está ouvindo. A circunstância não é empecilho, a situação não é empecilho. Jesus está ouvindo o nosso clamor e ele vai nos honrar. Ele te chama, mande que chama o cego e ele tirou a capa. Talvez a capa, irmãos, seja um desânimo, talvez a capa seja uma incredulidade, talvez a capa seja a força das circunstâncias, mas vamos hoje tirar essa capa. Vamos dar um salto. E aquelas pessoas, e quem chamou ele falou assim: levanta-te, tem bom ânimo, porque é isso que o Senhor quer para mim e para você hoje. Levanta-te, tem bom ânimo. Jesus vai fazer, Jesus está fazendo. O que queres que eu te faça? Olha que notícia boa. O que queres que eu te faça? E bati, meu Senhor, eu quero ver de novo. E o Senhor, ele ficou restaurado da visão. O Senhor disse: a tua fé te salvou. Ele acreditou. Sabe o que o Senhor disse? A tua fé te salvou. Ele acreditou. Bartimeu acreditou que Jesus podia curá-lo. Eu e você precisamos acreditar que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus muda a situação na tua casa. Jesus pode. A partir do momento que nós clamamos o nome dele, pedindo misericórdia e colocamos diante dele a nossa petição. Olha que notícia boa. Então aproveite hoje, veja um milagre. Que hoje o Senhor vai abrir os nossos olhos para ver o milagre acontecer. Glória a Deus por isso. Receba com muita fé que Jesus está passando. Então clame. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade. Vamos orar? Pai amado, Deus soberano, Tu és grande em poder e glória. Tu és o Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Coloco diante de Ti, meu Pai, esse irmão que tem pedido, que tem clamado, colocado diante de Ti, meu Deus, a petição. Restaura a sorte, Pai, transforma, liberta, cura, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Acrescenta-nos a nossa fé, Pai querido. Nós cremos na Tua palavra e na manifestação da Tua glória, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente, em nome de Jesus. E você diz, amém? Deixa a sua curtida e glorifica o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus.